Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marciano Xavier, sou professor aqui no LAC Concurso. É uma satisfação trabalhar com vocês na disciplina referente a regimento interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tá certo? Já tive a oportunidade, os senhores, muitos já me deram a graça de trabalhar com vocês no Ministério Público da União, na parte de legislação aplicada ao Ministério Público da União. Quero parabenizar os alunos que lograram êxito no concurso, tá? E a vocês, a você que porventura não tenha conseguido, não fique desanimado, continue firme, porque é assim no concurso. A sua hora chega. Foi assim para mim, foi assim para o professor Luiz, para o professor Silas e para muitos outros, né? Eu sou advogado, tá? Mas antes fui concurseiro por muito tempo. E por isso que eu tenho a experiência para dizer para você, não desanime, a sua vez vai chegar, tá certo? Parabéns então a vocês que conseguiram aprovação no Ministério Público da União, muitos alunos, aí entre os primeiros colocados, parabéns mesmo, tá pessoal? E aí agora nós estamos numa outra batalha, numa outra luta que é ajudar você a passar no concurso da Assembleia Legislativa, tá certo? E a minha missão é passar para vocês o regimento interno, a resolução 677 de 2006, que trata da organização, da estrutura desse parlamento estadual, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tá certo? Meu e-mail na tela, qualquer dúvida que você tiver, é uma satisfação para mim responder a sua dúvida, tá? Por quê? Porque a maior alegria do professor é receber o e-mail depois dizendo, professor, eu fui aprovado, tá? Conte comigo, pessoal, nessa caminhada, de concurseiro para concurseiro, tá certo? Sei que não é fácil essa luta para você galgar o serviço público, mas como eu sempre digo, é interessante o estudo para o concurso. Você vai estudando, no início você não vai conseguindo, não vai, depois você começa a lograr êxito, ou seja, é como se fosse assim. No início você que corre atrás do concurso, depois o concurso que corre atrás de você, porque você toma posse nenhum, aí já é chamado para o outro, tal, chega num momento que você começa aí a passar em vários concursos, tá certo? Foi assim comigo, pessoal, reprovei em um monte, tá? Mas quando consegui, aí foi passando em vários, e até que chegou um dia que eu resolvi alargar o serviço público para atuar na advocacia, mas admiro muito os concurseiros, porque é um setor melhor, é uma atividade promissora. Por quê, pessoal? Você não está nem aí para o seu sexo, não está nem aí para sua cor, sua raça, se você não interessa. Você estudou, você dedicou, o seu momento vai chegar, tá certo? Então conte comigo e vamos lá, pessoal. Regimento interno, então, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, resolução 677. Esse será o nosso estudo nessa temporada para a Assembleia, tá certo? Paralelamente, continua aí na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, e vários outros concursos na área de processo penal. Mas com vocês da Assembleia, regimento interno. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ou de Mato Grosso. O que é isso, pessoal? Que órgão é esse, tá certo? Bom, senhores, lembra que a Constituição Federal disse que existem 3 poderes, lembra? Independentes e harmônicos entre si, não tem? Você sabe disso, já estudou direito constitucional. Quais são esses 3 poderes mesmo? Quais são? Muito bem, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, não é isso? Muito bem. A Assembleia, tá certo? Esse órgão para o qual você está preparando para o concurso, faz parte desses poderes listados lá na Constituição Federal. E é exatamente o poder legislativo. Dentro da estrutura, que nós temos município, estados, e aí o Distrito Federal e a União, temos também os poderes dessas entidades federadas, com exceção do município, que não tem poder judiciário, lembra? Tá certo? Porque lá só tem o poder legislativo e o poder executivo. No município, o poder legislativo, quem é? Câmara dos Vereadores. Muito bem, Câmara dos Vereadores. No âmbito federal, Congresso Nacional.
composto, né, de duas, né, de dois, o parlamento composto aí de bicameral, vamos dizer o seguinte, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E o nosso estudo? E no âmbito intermediário, no âmbito estadual, o parlamento é exatamente a Assembleia Legislativa, tá certo? Então a Assembleia Legislativa é o parlamento estadual, tá certo? Para dar cumprimento ao que determina a Constituição Federal no que tange à formação, à necessidade de 3 poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Poder legislativo estadual é composto, então, pela Assembleia. E daí, então, nós estamos falando de unicameral, tá certo? Unicameral. A forma do poder legislativo estadual é bicameral ou unicameral? Unicameral e não bicameral. Unicameral porque é uma Câmara. Uma Câmara. Poderíamos até chamar, né, professor? Câmara dos Deputados Estaduais, né? Só que não é assim denominado. É denominado de Assembleia Legislativa. Unicameral. Cuidado, pessoal. Se dizer para você no seu concurso que o parlamento estadual utiliza-se da forma bicameral, falso, é unicameral porque é uma Câmara, um órgão denominado Assembleia Legislativa. Tá certo? Tá certo? Já o Congresso Nacional, no âmbito federal, aí sim é bicameral. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Câmara e Senado, né? Tem até aquele desenho, né? Para cima, aqui aberto é Câmara, aqui é Senado, não é isso? Tá? No nosso caso, no âmbito estadual, é unicameral, porque é uma Câmara, é a forma de organização, é na modalidade, é na forma de unicameral. Se organiza em uma única, para ser bem usando o pleonasmo aí, né? Para ser única, porque é uma, Marcelo, mas para você não esquecer, uma Câmara, vamos usar do pleonasmo então, uma única Câmara, tá? Que compõe, que forma o poder legislativo estadual. Portanto, unicameral. Tá certo, pessoal? Legislatura. Legislatura. O que é isso, legislatura? Porque olha só, pessoal. No final do nosso estudo hoje, nós temos que saber o que é legislatura, sessão legislativa e período legislativo. Legislatura, sessão legislativa e período legislativo. Legislatura. O que é legislatura? Porque isso aí vai aparecer para você em várias situações, inclusive dentro da resolução 677. O que é legislatura, então? Legislatura, se você já tem uma noção de direito constitucional, se não tiver, não tem problema, tá certo? Professor, eu estou começando agora para estudar. Que conselho o senhor me dá? Dedicação, pessoal. Dedicação. Tá certo? Que você consegue, tá? Pode ter certeza. Agora você não pode desanimar, não pode desistir. Logo no início, está muito difícil, não estou entendendo, tal. Eu pego sempre o exemplo da criança. Como é difícil andar, cai, e tem que... E já pensou se a criança desistisse? Eu, por exemplo, não estaria hoje aqui, né? Não teria condições de andar, você de locomover. Então, tudo é uma questão de dedicação, de não desistência. Vamos lá então, pessoal. Professor, para de enrolar então. Legislatura, o que é legislatura? Legislatura, pessoal, é o período que compreende o mandato do parlamentar. Está aí. É o período que compreende o mandato do parlamentar. Qual é o mandato? Quantos anos corresponde o período em que você, candidato, foi eleito para deputado estadual? Quantos anos você vai ficar? 4 anos. Então, a legislatura, senhores, nada mais é do que o período de 4 anos em que o parlamentar exercerá o cargo de deputado estadual. É o período de 4 anos. 4 anos. Por exemplo, nós estamos na 17ª legislatura, que iniciou em 2011, no estado de Mato Grosso. 2011, 2012, 2013, 2014. Termina a legislatura ou
termina a sessão legislativa deles, tá certo? Termina a legislatura, porque em 2015, no dia 1º de fevereiro de 2015, novos deputados tomarão posse, tá certo? Eleitos em 2014. Ano que vem não tem eleição? Tem. Para quê? Para 2015, 2016, 2017 e 2018. Outra legislatura. Portanto, legislatura que não se confunde com sessão legislativa. Legislatura é o período correspondente a 4 anos. É o período correspondente ao mandato parlamentar. Tá certo? Professor, então você quer dizer que é o seguinte, que eu me candidatei, tá certo? Fui eleito para deputado estadual. Você está dizendo que a minha legislatura compõe-se de 4 anos. Parabéns para você, isso mesmo. Tá certo? Uma legislatura formada pelo período de 4 anos. Estamos falando, evidentemente, no parlamentar estadual. Porque quando você pega um parlamentar federal, aí depende. Porque o senador, a legislatura dele é de 8 anos, não é isso? Tá? Já que o mandato dele é de 8 anos e o mandato do deputado estadual é de 4 anos, tá certo? Os nossos deputados, os deputados estaduais de Mato Grosso, 24 deputados, tudo isso nós estudaremos aqui, tá, pessoal? Aqui nós estudaremos a resolução, tá? Como que a forma, quais são os direitos do parlamentar estadual, os deveres, né? A composição da mesa diretora, como é que é escolhida a mesa diretora, ou seja, os administradores da Assembleia Legislativa, o presidente, vice-presidente, primeiro presidente, segundo vice-presidente, tá certo? Vice-presidente. E muitos outros detalhes, tá certo? Mandato do parlamentar estadual, isto é, do deputado estadual, portanto, 4 anos, que corresponde à legislatura. A legislatura. Esta legislatura, ela tem início quando? A legislatura, ela tem início no dia, exatamente no dia 1º de fevereiro, tá certo? No dia 1º de fevereiro, tá? E corresponde aí durante 4 anos, vai 4 anos, 1º de fevereiro é o dia da posse deputados estaduais, tá certo? E no dia 2 de fevereiro inicia a sessão legislativa, tá certo? Então falamos da legislatura. O que é a legislatura então, pessoal? Grava comigo, finalizando, resumindo, é o período correspondente a 4 anos. É o período correspondente ao mandato, tá certo? É o período em que aquele candidato seu que foi eleito vai exercer o poder por 4 anos. Ele pode ser eleito, né, professor? Pode ser reeleito? Pode, tudo bem. Mas aí ele vai exercer uma outra legislatura. Foi reeleito de novo, professor, outra legislatura. E assim sucessivamente. Não tem deputado que está aí há 6, 7 mandatos? Tem. Então, cada mandato dele corresponde a uma legislatura. Não se confunda, por favor, legislatura, tá certo? Como sessão legislativa, que eu falo dela agora e depois nós vamos fazendo uma junção e uma diferenciação, tá certo? Sessão legislativa. Bom, se legislatura é o período correspondente ao mandato, se legislatura é o período que compreende 4 anos, e a sessão legislativa, tá? A sessão legislativa, senhores e senhoras, tá? A sessão legislativa é o período correspondente ao ano. É o exercício anual, tá certo? Que inicia em fevereiro e termina em dezembro. Inicia no dia 2 de fevereiro e termina no dia 22 de dezembro, tá certo? Essa é a sessão legislativa, ela é anual. Ah, professor, mas então eu vou acrescentar um negócio aqui, uma informação. Vou pegar a sessão legislativa e vou acrescentar na legislatura. Eu posso dizer então, professor, que se sessão legislativa é o período correspondente ao ano inteiro, eu posso dizer que a legislatura compõe-se de 4 sessões legislativas.
Parabéns para você, isso aí. Claro, porque se cada ano, se o mandato tem 4 anos, se a legislatura corresponde a 4 anos, e se a sessão legislativa é o período correspondente ao ano inteiro, eu posso concluir que um mandato ou que uma legislatura compõe-se de 4 sessões legislativas. 4 sessões legislativas. Entendeu, pessoal? Entenderam, senhores e senhoras? Tá certo? Então, misturando os dois. Legislatura, período correspondente a 4 anos. Período correspondente ao mandato. Tá certo? Sessão legislativa, período correspondente a 1 ano. 4 anos, 4 sessões legislativas. 4 sessões legislativas correspondem a uma legislatura. Tá certo, pessoal? Tá? Muito bem. Tá? A sessão legislativa, ela inicia no dia 2 de fevereiro, tá certo? E termina aí no dia 22 de dezembro, tá certo? Tem, no meio do ano, tem um recesso que vai separar, né? Não temos primeiro semestre e segundo semestre? Tá certo? Ora, os deputados também têm o direito de descansar, né, pessoal? Os deputados, eles trabalham pra caramba, não trabalham? Eles representando o povo e tudo mais. Trabalha assim, não adianta falar que não trabalha, que trabalha. Tá certo? Poxa vida, eles têm o direito de recesso, é verdade. Eles param do dia 17 de julho, né, vai até o dia 17 de julho, aí para, tá? Volta ali em agosto, tá certo? Volta em agosto e depois para no dia 22 de dezembro. Esse aí que eu estou falando é exatamente o período legislativo. Período legislativo, pessoal, é simples. Pessoal, um ano não tem 2 semestres? Primeiro semestre e segundo semestre. Cada semestre corresponde a um período legislativo. Primeiro período legislativo, de fevereiro a julho. Segundo período, de agosto a dezembro. Tá certo? Ah, professor, mas então aqui eu já vou ficar esperto, professor, porque olha só, uma coisa é legislatura, outra coisa é sessão legislativa, e outra coisa é período legislativo. Muito bem. Então mistura tudo aí, pessoal, mistura tudo e vamos ver se a gente consegue. Mistura tudo, pensa um pouco aí. Período legislativo é aquele correspondente a o primeiro semestre aos semestres. Primeiro semestre, primeiro período. Segundo semestre, segundo período. Quantos períodos compõem a sessão legislativa? Ah, professor, isso aí eu respondo até de costa, professor. Tá certo? Ora, compõe a sessão legislativa, compõe-se de 2 períodos, professor. Porque se a sessão legislativa corresponde ao ano todo, é só pensar, né? Ora, se temos 2 períodos, que seria correspondente a 2 semestres, 2 períodos compõem uma sessão legislativa. Parabéns para você, é isso aí. Ó. É isso aí, pessoal. Tá vendo como é fácil? Tá? Mesmo para você que nem nunca tinha visto direito constitucional nessa parte aí sobre, né, legislatura, período legislativo, sessão legislativa, tranquilo. Tá certo? Se você quiser comparar até com um dia, você compara. Um dia não tem manhã e tarde? Tem. Não tem? Tá, como se você fosse, Marciano, eu vou chamar de um dia uma sessão legislativa, fazer a comparação. Mas um dia compõe-se de, vamos pegar aí, ó, né, o dia de manhã e à tarde, tá certo? Não vamos nem excluir, não vamos nem colocar a noite aí, né? Bom, período matutino seria o primeiro período, né? E o vespertino o segundo período, tá? Se você quiser fazer essa comparação, para fins de gravar, tranquilo. Você tem que colocar na cabeça o seguinte, que uma sessão legislativa compõe-se de 2 períodos, tá certo? Primeiro período vai de fevereiro, do dia 2 de fevereiro, né, até o dia 17 de julho, tá? E o segundo período que inicia ali em agosto e vai até dezembro, tá certo? Tá? Agora vamos misturar então, pegar período, sessão legislativa e legislatura. Pessoal, rapidinho, quantos períodos tem uma legislatura? Quantos períodos tem uma legislatura? Muito bem, muito bem. É isso mesmo, pessoal. 8 períodos. 8 períodos. Por quê? Porque se a legislatura compõe-se de 4 anos
E cada ano, 2 períodos, 4 vezes 2. Aí, garoto, se tiver matemática, você já arrebentou. 4 vezes 2, 8. Isso mesmo, tá certo? Muito bem, isso mesmo. Então, a legislatura compõe-se de 8 períodos, tá certo? 2 períodos, uma sessão legislativa, tá certo? Então, professor, agora pode perguntar para mim do jeito que for, né? Tá? Certamente o examinador vai ter uma alternativa confundindo você. O que é sessão legislativa, o que é legislatura e o que é período legislativo. Por exemplo, período legislativo é aquele correspondente ao mandato do deputado estadual. Falso ou verdadeiro? Falso. O que é correspondente ao mandato é legislatura, tá certo? É legislatura. Período é aquele que divide a sessão legislativa em primeiro período e segundo período. Sessão legislativa é aquela correspondente entre fevereiro e agosto. Falso. Aí não é sessão, aí é período, tá certo? Sessão legislativa é aquela correspondente ao ano de trabalho, que vai de fevereiro a dezembro. Claro que esse ano parte em 2 períodos. Tranquilo, professor, pode perguntar até em hebraico que eu mato. Muito bem, tá certo, pessoal? Local e sede da Assembleia Legislativa. Local, sede, na verdade, né? Do Parlamento Estadual. O local é na capital do estado de Mato Grosso, fica na capital. Ou seja, se você quiser visitar a Assembleia, onde você vai? Você vai em Rondonópolis, você vai em Sinop, em Cáceres, Várzea Grande, né? São Félix do Araguaia? Onde? Não, você vai em Cuiabá, tá certo? Porque a sede, o local onde os 24 deputados exercem o seu trabalho, tá certo? A sua função constitucional fica na capital do estado, tá certo? Aí vem na prova para você, tá certo? Em hipótese alguma, a Assembleia Legislativa funcionará fora da sua sede. Falso. Pode funcionar sim, quando circunstâncias relevantes impeçam, né? Venham a impedir o funcionamento do parlamento na capital Cuiabá. Por exemplo, pessoal, guerra, calamidade pública, situações. Imagina os senhores que nessa manifestação que teve, resolveram quebrar a Assembleia. Tá certo? De forma que não possa ali, não tenha como os senhores deputados exercerem a sua função constitucional. Bom, vamos reunir na cidade de Cáceres. Pode? Pode. Tá certo? Então, não posso marcar como verdadeira que, em hipótese alguma, a Assembleia Legislativa funcionará fora da sua sede. Falso. Pode sim, nós verificaremos quais são essas hipóteses, tá certo? Mas ela está, a Assembleia está sediada na capital Cuiabá, na capital do estado de Mato Grosso, tá certo? Tá? Não interrupção da sessão legislativa. Sessão legislativa deu um branco agora. O que é sessão legislativa? Ah, lembrei. Sessão legislativa é aquele correspondente ao primeiro semestre de trabalho. Ainda bem que você não vai fazer a prova, Marcelo. Falso, é pegadinha. Muito bem. O primeiro semestre de trabalho não é sessão legislativa, é período legislativo. Tá vendo como é fácil fazer a pegadinha? E às vezes você ali, na tensão da prova, cuidado. Por isso que você tem que rever o material, você vai ler essa resolução de ponta a ponta, tá certo? São mais de 400 artigos, nós aqui bateremos nos principais pontos, para ajudar você a deslanchar e matar as questões. Agora, você também tem que contribuir lendo na íntegra a resolução. Tá certo? Então, olha só, sessão legislativa é aquela correspondente ao ano de trabalho, composta de 2 períodos. Muito bem. A resolução, né, o regimento interno diz que a sessão legislativa não se interromperá. Ou seja, a sessão legislativa que termina ali em dezembro, né, porque o outro ano já é outra sessão legislativa, os senhores deputados não entrarão de férias, vamos dizer o seguinte,
em algumas situações. Quais são elas? Você tem que saber de cor, tá certo? Aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovação do orçamento anual, tá certo? Escolha da mesa diretora, tá? E aprovação das contas do governador do estado de Mato Grosso, tá certo? Só confirmando para você aqui, ó, só confirmando para você, tá? Isso mesmo, porque só surgiu aí a questão da mesa diretora, isso mesmo, não se interromperá, tá? Então, senhores, não interromperá significa o quê? Ó, vão continuar trabalhando. Dia 22 e não conseguiu fechar um desses assuntos aqui, ó, aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovação da lei do orçamento anual, escolha da mesa diretora. O que é essa mesa diretora, professor? Entendeu? Mesa diretora, né, é a direção, tá certo? São os dirigentes da Assembleia Legislativa, composta de 7 deputados. 7. Presidente, tá certo? Os 2 vice-presidentes, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Nós estudaremos aqui, inclusive, a forma de escolha da mesa diretora, tá? Muito bem, pessoal. Então, a sessão legislativa, que encerra no final do ano, ela continua trabalhando se não tiver sido aprovado, se não tiver sido debatido e finalizado um destes assuntos. A aprovação da conta do executivo, do governo, a escolha da mesa diretora, tá certo? Ou seja, votar quem vai ser o presidente, escolher ali os dirigentes da Assembleia, tá certo? A aprovação da LDO e a aprovação do orçamento anual, tá? Significa que eles vão continuar trabalhando dia 23, dia 24, dia 25 também, professor, vai embora. Você acha que o deputado vai trabalhar dia 25, mas vamos fazer de conta 25, 26, 27, não se interromperá, tá certo? Tá? Qual que é a nossa metodologia aqui de ensino, pessoal, que pelo menos deu certo no MPU, na Polícia Federal e no outro, tá? Primeiro eu bato no assunto com você, de maneira geral, e depois eu vou nos artigos referentes ao que eu falei. Por quê? Porque aí você já vai no artigo, sabendo do assunto, e vai só para fechar possíveis dúvidas, tá certo? Então, o que nós falamos nessa primeira bateria nossa, nessa primeira aula, nesse primeiro contato, nesse contato preliminar do regimento interno da resolução, referente à resolução 677 de 2006. Falamos que a Assembleia Legislativa, ele é o parlamento estadual. A Assembleia Legislativa é o órgão que simboliza o poder legislativo. Não é o poder executivo, nem o judiciário, evidentemente. Poder legislativo do estado de Mato Grosso. Que se organiza na forma bicameral ou unicameral? Unicameral, porque é uma Câmara, não é igual ao Congresso Nacional, que é formado da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Falamos que legislatura é o período correspondente a 4 mandatos e que cada ano corresponde a uma sessão legislativa e que cada sessão legislativa é composta de 2 períodos, correspondente cada período a cada semestre do ano. Tá certo? Falamos que a sede, o local onde está fincada, onde funciona esse parlamento estadual, é na capital do estado, Cuiabá, podendo, excepcionalmente, funcionar em outro local. Falamos que, apesar da sessão legislativa encerrar no final do ano, se não tiver sido aprovado, votado e aprovado, né, o orçamento, a lei de diretriz orçamentária, aprovação da conta ou escolha da mesa diretora, não vai interromper os trabalhos, ou seja, os senhores deputados não entrarão em recesso ou férias, tá certo? E agora os artigos correspondentes, tá? Os artigos correspondentes a tudo que nós falamos, tá? Lembrando que o seguinte, então, isso aqui, ó,
né? Se nós tivéssemos que fazer isso aqui, para você gravar mesmo, né? Primeiro, segundo, primeiro período, né? Primeiro período e segundo período, tá certo? Olha aí, ó. Isso aqui, juntando os dois, forma a sessão legislativa, né? A soma dos dois períodos. Quatro sessões legislativas corresponde à legislatura. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Por isso que nós falamos que uma legislatura compõe-se de 8 períodos, tá certo? 8 períodos. Professor, pode cair do jeito que for, que a gente mata isso aí. Muito bem, eu não tenho dúvida disso, tá certo? Eu não tenho dúvida disso, tá? Então, prosseguindo agora, nos artigos da resolução, referente a tudo que nós falamos para você gravar mesmo, tá? Olha aí, pessoal. Artigo 1º. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, composta de representantes do povo mato-grossense, reunir-se-á ordinariamente na capital do Estado, anual e independentemente de convocação, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ora, esse artigo 1º está falando exatamente do quê? Da sessão legislativa e dos períodos legislativos. Este artigo 1º está falando exatamente da sede ou seja, do local onde a Assembleia, o Parlamento Estadual funciona, tá certo? E este artigo, ele fala também de que esse parlamento, ele é composto de representante, né, do povo mato-grossense, porque é o povo que escolhe, né, os seus representantes para o parlamento, tá certo? Assim como escolhe para o executivo, né? O parlamento é através de voto, né, da escolha aí, a forma é proporcional, tá certo? Tá? Então, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, composta de representantes do povo mato-grossense, reunir-se-á ordinariamente, ou seja, o comum, né, é reunir na capital e extraordinariamente, vamos dizer o seguinte, excepcionalmente, pode reunir em outro local. Anual e independentemente de convocação. Por que independentemente de convocação? Você, parlamentar, já sabe que no dia 2 de fevereiro você já começa seus trabalhos, independentemente de convocação.